E aí pessoal, me chamo Igor e como você viu na thumb e no título desse vídeo, esse é o tema de hoje. Espero que Deus fale muito ao coração de vocês através dessa mensagem. Se Deus tocar no coração de vocês no final do vídeo, tu já deixa seu like, se inscreve no canal, para que esse canal possa alcançar cada vez mais pessoas e pessoas sejam tocadas por Deus através dele. Vivemos tempos muito difíceis e sim, esse tempo já tinha sido predito por Jesus lá no grande Sermão do Monte, em Mateus 24, que ele relata lá como princípio de dores. A cada dia vemos mais nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, fomes, terremotos, tempestades, tudo isso em vários locais do mundo e cada vez mais frequentes. Ideologias, né, destruindo a nossa sociedade mundial como um todo. E cada vez vemos mais o amor sendo deixado de lado e nisso dando lugar ao ódio e à maldade. Por isso Deus me levou a trazer esse vídeo aqui para vocês hoje. Eu não sou famoso, não sou um canal grande, mas eu creio que esse vídeo alcançará as pessoas na qual Deus vai querer que ele alcance, para que ele possa falar através de mim com vocês. O tema do vídeo de hoje está lá, né, como eu falei, em Mateus 24, a partir dos versículos 3 ao 14, e eu vou ler com vocês agora. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhes pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, e fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós somos alertados aqui nesse sermão profético sobre as coisas que aconteceriam no fim. E esse tempo chegou. Se repararmos nesse texto e olharmos para a nossa sociedade atual como um todo, né, gente? Tudo que Jesus falou está acontecendo ao mesmo tempo hoje. Temos visto falsos profetas se aliando ao mundo e ensinando doutrinas que Jesus não ensinou, baseadas apenas no seu entendimento humano, né, da palavra de Deus. Nações se levantando umas contra as outras, a natureza geme como em dores de parto, ou seja, acontecendo desastres naturais em todo o mundo de forma mais frequente, né? A gente vê aí relatos de terremotos cada vez mais fortes e mais frequentes, tempestades, tornados e etc, tudo isso. Porém, eu quero focar com vocês nesse vídeo algo que Deus falou muito ao meu coração depois de vários acontecimentos recentes, que diz lá a partir do versículo 9, que seremos entregues, maltratados, perseguidos e que abreviarão nossa vida terrena. Tô falando assim por causa do algoritmo, mas vocês entenderam, abreviarão a nossa vida terrena. E diz também que muitos odiarão uns aos outros nesse tempo. E aí chegamos no tema central do vídeo, que é: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Deus me pediu para gravar esse vídeo, senti isso no meu espírito, mesmo não sendo conhecido, mesmo que o canal ainda não tenha inscritos, sei que esse vídeo chegará às pessoas que precisam assistir. Então, se você estiver assistindo e Deus está falando com você já fala aqui comigo nos comentários e deixa seu relato, se você tem algum testemunho para contar sobre essas coisas, se Deus já falou com você sobre isso. E vamos continuar aqui. E eu sei que se você está assistindo, Deus está te chamando para refletir e começar a mudar a sua vida a partir de hoje. O versículo diz que o amor de muitos se esfriará. Se fala de muitos. Se está falando muitos, né? Não são todos, senão o versículo tinha falado: e o amor de todos se esfriará. Então,
como não é o amor de todos, é o amor de muitos, você que está assistindo e é chamado por Deus é parte dos remanescentes fiéis, ou seja, aqueles que permanecem com o amor dentro de vocês, em que o amor não vai se apagar. Em meio a uma sociedade cheia de divisões, contendas, ideologias de demônios, perseguições, eu e você, que fomos chamados como remanescentes fiéis, precisamos proclamar o amor de Cristo e agir como fomos chamados para agir. Jesus está voltando, gente. Isso é um fato consumado, assim, que Deus deixou escrito na palavra dele que iria acontecer. Então, se a gente acredita na palavra de Deus, sim, nós acreditamos na volta de Cristo. E através desse vídeo, creio que você, assim como eu, estamos sendo chamados para algo muito maior. Algo que vai além daquilo que a gente imagina ou pensa, né? Mesmo esse vídeo não sendo de um pregador conhecido, de alguém relevante aí nas redes sociais, eu creio que Deus vai falar com você através dessa palavra, através desse vídeo. E se você é um remanescente, se você deseja, né, ser um remanescente, aquele que permanecerá até o fim com o amor de Cristo no seu coração, você precisa ser igual o João, você precisa ser o João Batista dessa geração. Você precisa proclamar o caminho da forma correta. Você precisa preparar o caminho da forma correta. Como preparamos, né, o caminho para a volta de Cristo da forma correta? Nós como igreja, remanescentes fiéis. Só nós repararmos lá em Mateus 24, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, ó: aquele, porém, que ficar firme, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nesses dois versículos finais, né, Jesus fala que se permanecermos firmes, seremos salvos. Mesmo com tantas coisas acontecendo, precisamos permanecer fiéis. Pregar o evangelho do reino, não temer, porque o verdadeiro evangelho é a verdade, ainda que sejamos perseguidos por conta dele. E pessoal, isso não tá nem no roteiro, mas nós precisamos pregar o evangelho da forma correta. Nós precisamos ser profetas às nações. Deus, ele tem chamado pessoas, né, para que a palavra dele verdadeira seja pregada às nações. A gente vê recentemente, né, a gente viu coisas acontecendo aí, pessoas tendo a vida abreviada simplesmente por pregar aquilo que acredita, por falar do evangelho, aquele ódio gratuito, né? E a gente tem visto isso crescendo cada dia mais nas redes sociais, na nossa sociedade como um todo. E nós, como cristãos, remanescentes fiéis, precisamos entender que isso cada dia mais vai aumentar conforme se aproxima a volta de Cristo. Mas precisamos permanecer firmes nele, independente das perseguições. Gente, o amor de Cristo está em você, o amor de Cristo está em mim. Através do Espírito Santo de Deus, precisamos lutar contra esse esfriamento do amor no coração das pessoas. Nós somos sal, a palavra de Deus diz que nós somos sal, nós somos luz nesse período de trevas e escuridão. Com o auxílio de Cristo e do Espírito Santo, nós precisamos manter a chama acesa todos os dias, porque somente com a chama acesa manteremos nossos corações aquecidos, né, com o amor de Cristo, e assim a frieza do mundo e a falta do amor não nos afetarão. E seremos a resposta, né, pessoal, que o mundo atual precisa até que ele venha. Deus te abençoe.